Vamos então fazer um segundo exemplo. Seguindo o roteiro, então. Primeira coisa é escolher um ponto de referência. Vamos pegar o fio de baixo aqui e colocar o nosso terra lá embaixo. Todo mundo que está neste fio tem o mesmo potencial. Olha a pegadinha aqui. Você tem um fio que liga esse ponto de baixo até o ponto A lá em cima. É o mesmo fio. Então veja, se esse ponto está em 0 volts, este lá em cima também está no mesmo potencial. Assim como o ponto B também está no mesmo fio. Então eu preciso prestar atenção. Siga os fios pegando todos os pontos que ele conecta. Todos têm que estar no mesmo potencial. Muito bom. Vamos ver agora sobre as correntes e sobre os outros potenciais. Vamos olhar para as fontes, né? Eu tenho uma fonte de 15 volts. Aqui embaixo está em 0. Atravessei do menos para o mais quando eu subir. O potencial desse ponto é 15 volts a mais do de baixo. Então aqui tem que estar em 15 volts. Temos mais uma fonte de tensão, uma fonte de 30 volts. Como aqui embaixo está em 0, atravessei do menos para o mais. Este ponto aqui está em 30 volts. Vamos ver as correntes agora, né? Olhar para as fontes de correntes. Eu sei que tem, vou marcar a corrente em verde. Esta fonte é de 6 amperes, ela joga a corrente para cima, né? Vamos marcar aqui outra vez, porque depois eu vou olhar para este nó A aqui, né? Quando chegar a hora certa. Onde mais? Esta fonte de 2 amperes, né? Corrente é para baixo. Vamos evidenciar aqui 2 amperes. E a fonte de 3. 3 amperes. 3 amperes. Ok? Mais alguma corrente que dá para achar? Parece que não, né? Cuidado para não se distrair. Nota que no nó B eu tenho 4 fios, né? Eu tenho 4 correntes. Eu só sei 2. Eu não sei ainda as outras. Então não dá para achar mais nenhuma. A corrente nesse fio AB, nesse fio que vai do A para esse ponto B aqui embaixo, também não dá para saber por enquanto, porque eu sei que naquele nó A entra 6 amperes. Mas eu tenho outros 2 fios aqui. Eu não sei quanto é que vai para cada um deles ainda. Muito bem. Então fizemos o possível, colocando aquele terra, achando os potenciais e achando as correntes, olhando para as fontes. Muito bom. Agora, passo 3. Vamos olhar para os resistores, um por um. Só tem um resistor aí, né? Só tem um. O que está faltando nele? Bom, eu sei a diferença de potencial, porque este ponto aqui está em 15 volts, né? E o outro está em 0, está no mesmo fio. Portanto, esse aqui é maior que este. Então, tem uma diferença de potencial de 15 volts nesse resistor. Ora, então, pela lei de Ohm, tem que estar passando 3 amperes nesse resistor. E cuidado que a corrente sempre vai do maior para o menor no resistor. Então, esta corrente aqui é 15 por 5, 3 amperes. Essa corrente vem pelo resistor e até atingir o nó B. Nota que agora eu já consigo achar a corrente que passa pelo fio AB, não é? No nó B está entrando 6 amperes. Ó, chega a 3, chega a 3. Entra 6 e só está saindo 2. Então está faltando 4 amperes. Esses 4 amperes saem por aqui. Estou olhando para o nó B, entra 6 e sai 6. Está certinho. Já dá para achar a corrente por esse outro fio. Eu chamei de B ali, o B era este ponto, né? Vamos chamar esse ponto aqui de C, então. Neste nó A entra 6 amperes, entra 4 amperes. 6 e 4 vai ter que descer 10 amperes por aqui. O que mais está faltando? A corrente por essa bateria de 15. Já dá para achar, né? Já dá para achar, porque olha para esse nó aqui, que tem 15 volts, eu sei que sai 3 amperes para cima e 3 amperes devido à fonte de corrente. Então, tem que entrar 6 amperes aqui. Com isso, eu já acho a corrente em todo mundo, né?
todos os elementos e todos os fios. Diferenças de potencial, né? Qual é a diferença de potencial de cada elemento? Fácil. Bateria de 15 é 15 mesmo, já está falando. Nessa fonte de 3 amperes, nota que o extremo direito está com 15 volts, o esquerdo está com 0. Então tem uma diferença de potencial de 15 volts sobre essa fonte. Na fonte de 2 amperes, observe bem, ó, a parte de baixo está em 0 e a parte de cima também está em 0. Se quiser marcar, 0 volts, não tem diferença de potencial nessa fonte de 2 amperes. 0 volts, cravado. Ok? Que mais? Na fonte de 6 amperes, observa, o fio lá de cima está com 0 volts. O ponto de baixo está em 30. Então aqui é positivo, aqui é negativo para essa fonte de corrente, né? Eu tenho uma diferença de potencial de 30 volts. Nota que esse é o tipo do circuito que você pode se atrapalhar bastante se você não colocar o ponto de referência e não seguir os fios corretamente, né? Esse curto que tem entre A e B, ele coloca um fio, entre A e C, perdão, entre A e C, torna as coisas esquisitas, né? Porque esse trecho de fio entre A e C obriga todos os pontos que eu conectei a estar no mesmo potencial. Então, se embaixo está em 0, esse fio obriga o potencial de cima tem 0 volts também. Então, já achei todas as diferenças de potenciais, todas as correntes. Vamos fazer o balanço de potência, ver quem fornece, quem recebe, né? Vamos lá. Soma das potências, vou marcar em violeta, como a gente fez no primeiro exemplo, é mais rápido de fazer o balanço. A fonte de tensão de 30 volts, ela está sendo atravessada por 6 amperes. 30 volts vezes 6, 180 watts. Correto? A fonte de corrente de 6 amperes tem 30 volts. De diferença de potencial entre os terminais. 30 vezes 6 também dá 180 watts. Esta fonte de corrente de 2 amperes tem 0 volts, então é 0 watt. Ela não recebe nem fornece nada. A única função dela aí é obrigar a corrente elétrica a ser 2 amperes. A fonte de 15 volts está passando 6 amperes. 6 vezes 15 é 90, né? Então, eu tenho 90 watts. A fonte de 3 amperes, observa que a corrente de 3 amperes vai do maior para o menor, né? Ela está recebendo quantos watts? 3 amperes vezes 15 volts, 45 watts. Resistor agora, esse resistor de 5 ohms, eu tenho 15 volts e 3 amperes, 45 watts. Ok, achamos a potência em todo mundo, vamos fazer o balanço, ver se não erramos nada aí. Soma das potências fornecidas. Quem é que fornece? Só pode ser alguma fonte, né? Resistor sempre recebe. A fonte de 30 volts, a bateria de 30 volts, a corrente vai do menor para o maior. Então ela fornece. A fonte de 30 volts. Vamos colocar assim, ó. A fonte de 30 volts. Ela fornece 180 watts. Mais alguém está fornecendo? Observa que essa fonte de 6 amperes está recebendo, né? Vamos já colocar lá. Soma de potências recebidas. A fonte de corrente de 6 amperes. A corrente atravessa essa fonte do potencial maior para o menor. Ela recebe 180 watts. Por enquanto está dando certo, né? Vamos ver os outros aí. A soma das fornecidas está igual a recebidas. Vamos ver quem mais que fornece. Essa fonte de 2 amperes não fornece nada. 0 watts. Ela não fornece nem recebe. A fonte de 3 amperes. A corrente vai do maior para o menor. Então, ela recebe 45 watts. Vamos colocar lá, é a fonte de 3 amperes. Né? Ela recebe 45 watts. Tem que ter mais alguém fornecendo aí, né? Vamos ver a fonte de 15 volts. A corrente vai do menor para o maior.
Então ela fornece, a fonte de 15 volts fornece quanto? 90 watts. Ok? Então está sobrando potência fornecida aí, né? Tem mais fornecida que recebida. É porque está faltando o resistor. O resistor recebe quantos watts? O resistor de 5 ohms recebe 15 volts, que é DDP, vezes 3, já fiz a conta, 45 watts. Dá para ver que, obviamente, né, já considerei todo mundo, né? A soma é 270 watts da fornecida e 270 watts da recebida, OK. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo só desse circuito simples no próximo vídeo, ok?